Se tu quer começar no 3D em 2026, eu quero te impedir de cometer alguns erros que me custaram anos. Depois de 22 anos trabalhando em empresas grandes como Jaguar Land Rover, Adobe, Singer Vehicle Design, o que eu faria se eu começasse no 3D agora em 2026? A primeira coisa que eu não faria seria aprender Blender. E calma, eu não tô falando do software, eu tô falando de direção. A primeira coisa que eu faria seria explorar. O 3D tem uma quantidade absurda de áreas que tu pode atuar. E não só áreas, mas modalidades diferentes. Por exemplo, tu pode ser um modelador 3D, tu pode trabalhar com criação de materiais, criação de texturas, tu pode trabalhar como iluminador, tu pode trabalhar como renderizador, e essa lista vai longe, são dezenas de diferentes áreas de atuação. E aí dentro dessas áreas, por exemplo, se eu for um modelador, eu posso trabalhar como modelador 3D para games, para filmes, para criação de produto. Eu posso ser um modelador de superfícies duras, de superfícies macias, que seria o Hard Surface Modeler, Soft Surface Modeler. Eu posso trabalhar com CAD, eu posso trabalhar com Poly by Poly, eu posso trabalhar com escultura. Então a primeira coisa que eu faria seria escolher uma área que eu consiga me ver trabalhando daqui a 5 anos, quando toda a novidade passar. Porque sim, a novidade vai passar. A primeira área que eu escolhi foi modelagem 3D e até hoje eu sou apaixonado por essa área. Depois de 22 anos, eu ainda faço projetos pessoais, eu ainda aprendo coisa nova todo dia. Inclusive um dos projetos que eu trabalhei com modelagem e com texturização e com render foi o Projeto Panamá, que ele saiu numa revista super conceituada mundialmente. Vou colocar a imagem aqui. A segunda coisa que eu faria seria encontrar as estrelas. Quem que é o craque da área que tu escolheu? Por exemplo, se tu escolheu texturização, eu quero ser um texturizador, eu amo fazer texturas, eu amo criar texturas, criar materiais. Quem que é o craque dessa área? Quem que é o melhor texturizador do mundo hoje? Eu não diria do Brasil, eu diria do mundo. Quem que é a pessoa que se destaca em redes sociais? Quem que é a pessoa que o trabalho dela fala muito mais alto do que as palavras? Esse tipo de pessoa que tu tem que descobrir, porque é o trabalho deles que vai te inspirar a chegar lá. E aqui quando eu falo craque, eu realmente estou falando craque, tá? Eu tô falando pessoas estrelas. Seria um Cristiano Ronaldo, um Messi. Tu não vai te inspirar no teu colega. Talvez o teu colega seja o Messi, mas normalmente não é. Então o que vai te inspirar a chegar lá serão esses trabalhos dessas pessoas extraordinárias. A terceira coisa que eu faria seria encontrar um mentor. E não pula essa parte, porque essa parte é muito importante. O mentor vai colocar os teus pés no chão e vai impedir que tu saia voando sem direção. E acredita em mim, isso vai te economizar muito tempo de carreira e muito tempo de caminhada e evita de tu bater a cabeça à toa. Tu não precisa andar sozinho nessa área. Então, escolha um mentor da tua área, se for modelador, ou se for escultor, ou se for criação de texturas. A área que tu escolheu, acha o melhor, encontre o melhor e encontre um mentor que vai te ajudar nesse processo inicial e intermediário. A quarta coisa que eu faria seria usar a IA. E calma, não do jeito que tu tá imaginando. Não para criar texturas para ti, ou para criar modelos 3D, ou para criar coisas no teu lugar, mas para te ajudar a documentar o processo, para te ajudar no rastreio desses teus estudos. Em 2016, quando eu comecei a aprender escultura 3D para personagem, porque eu queria muito migrar para essa área de personagens, de criação de personagens, eu usava um aplicativo chamado Aprovado, se não me engano. Era um aplicativo para te documentar as tuas horas de estudo de faculdade, ou de pré-vestibular, ou algo assim. Esse aplicativo me ajudou muito, porque cada vez que eu sentava a poupança na frente do computador, eu usava ele para cronometrar quanto tempo eu estudava cada matéria. Então eu sabia exatamente quanto tempo eu estava dedicando para cada matéria, ou para cada, no caso não era matéria, né? Para cada sessão de anatomia que eu estava aprendendo, para cada sessão de escultura que eu estava aprendendo, para cada tempo dedicado para o curso específico que eu estava fazendo. Então usa IA, mas não para substituir o que tu vai fazer, mas para te ajudar a documentar esse processo e te ajudar a encurtar um pouco mais o caminho. Então a junção de um mentor com a IA vai te ajudar muito.
E a última coisa, que talvez seja uma das coisas mais importantes, e eu vou ser family friendly aqui nesse canal, coloca a tua poupança na cadeira e estuda. Dedica tempo. Por mais que pareça clichê, uma comida de micro-ondas é muito diferente de uma comida num fogão a lenha. E se tu não provou uma comida de fogão a lenha, por favor, para esse vídeo agora, vai para algum lugar que tenha um fogão a lenha e prova uma comida de fogão a lenha. É totalmente diferente. Um aipimzinho com carne de panela, ou uma macaxeira, ou uma mandioca com carne de panela. Esse tempo é necessário. Esse tempo de estudo é necessário. Ninguém vai virar um sênior em 2 meses. Isso não existe. E a IA nesses tempos e os influenciadores de hoje em dia dizem que é rápido. É 2 meses tu já vai virar um sênior. Gente, isso não existe. Isso não existe. Porque não tem como tu colocar poros numa pele sem tu ter uma base. E isso vale para a carreira do 3D também. Por exemplo, esse tempo que eu dediquei em 2016, eu vou te colocar aqui a diferença do meu primeiro modelo e do meu último modelo. Um foi em janeiro de 2016 e o outro foi em dezembro de 2016. Eu vou te mostrar a diferença que faz 400 horas, foi um pouco mais de 400 horas dedicadas somente para estudar, poupança na cadeira, estudando. Porque se tu só adquirir o conhecimento de forma passiva, só assistindo vídeos, só assistindo cursos e não praticando, tu não vai evoluir. Acredita em mim, tu precisa colocar a mão na massa. Mas para te colocar a mão na massa, tu também precisa estar com a poupança na cadeira. Tu precisa dedicar tempo. Essa imagem que eu coloquei aqui na tela é a diferença do Jonathan de janeiro de 2016 para o Jonathan de dezembro de 2016. E essas duas esculturas aqui, primeiro não dá para chamar de escultura, né? Elas partiram a partir de uma esfera usando o ZBrush. E aqui eu tive um mentor, que foi o Rafa Souza, que hoje é uma estrela. Já era uma estrela na época, mas não era uma estrela tão conhecida, e hoje é o Rafa Souza, né, gente? Quem conhece, quem é da área, sabe quem é o Rafa Souza. E naquela época ele tinha um curso que tu tinha vídeos de feedback, então cada vídeo dele era 1h30 de feedback, apontando cada detalhe. E a parte onde eu mais errava é talvez a parte onde tu começando pode estar errando também. É tu querer colocar detalhes numa base que ainda não está pronta. E agora transfere isso para tua carreira, transfere isso para uma carreira de 3D. Não tem como tu colocar detalhes numa base que não está pronta. Então, dedica tempo para construir essa base, dedica tempo para adquirir o conhecimento, para aplicar esse conhecimento. E se eu fosse resumir esse vídeo numa frase, eu diria: ninguém se torna sênior com rotina de curioso. Acredita em mim. E semana que vem nós continuamos a modelagem do SP2. E se tu não é inscrito nesse canal ainda, te inscreve aqui que toda semana tem vídeo novo. Tem umas playlists aqui, acompanha a gente. Até semana que vem.